Salve, salve, alunos do terceiro ano, tópicos especiais em matemática, geometria plana. Nesta aula de hoje, falaremos dos trapézios, dos paralelogramos, dos losangos, dos retângulos e dos quadrados. Figuras conhecidas como quadriláteros notáveis. Este é o tema da aula de hoje. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir esse trabalho. De um modo geral, um quadrilátero é o polígono que tem 4 lados. Falamos anteriormente do triângulo, com os seus 3 lados. E agora, vamos dizer assim, subimos um degrau e vamos falar dos quadriláteros. Aqui eu tenho 2 exemplares. Um quadrilátero que eu vou chamar de Q1 e um quadrilátero que eu vou chamar de Q2. Há uma diferença entre eles, tá? Visualmente, você pode perceber que o quadrilátero Q2 ele tem uma reentrância, vamos dizer assim. Mas eu vou dar uma caracterização para poder fazer uma distinção em termos de nomenclatura entre o quadrilátero Q1 e o quadrilátero Q2. Para tanto, farei o seguinte. No interior de cada um deles, eu vou tomar de forma arbitrária 2 pontos. Estão vendo? Então, aqui 2 pontos no interior do Q1 e 2 pontos no interior do Q2. Agora, eu vou considerar o segmento que tem esses pontos como extremidades. Vou desenhar aí de azul. Observe. No caso do quadrilátero Q1, o segmento está inteiramente contido no interior do quadrilátero. Já a mesma coisa não acontece com o segmento, tá, no quadrilátero Q2. Aqui tem uma parte que está no exterior do meu quadrilátero. Então, eu vou usar este critério para trazer a seguinte nomenclatura. Eu vou dizer que um quadrilátero é convexo quando, dados 2 pontos quaisquer no interior do quadrilátero, o segmento que tem esses pontos como extremidades está contido no interior do quadrilátero. Digo então, repito, que ele é convexo. Por outro lado, se eu consigo encontrar 2 pontos no interior do meu quadrilátero, tal que o segmento determinado por esses 2 pontos não está inteiramente contido no interior do quadrilátero, aí eu digo que ele é côncavo. Isso é o chamado teste do segmento. Então, neste momento, eu tenho 2 famílias de quadriláteros. Eu vou colocar um quadro aí para você poder ver. A família dos quadriláteros convexos e a família dos quadriláteros côncavos. Tá bom? O meu interesse maior é nos convexos. E a partir deste momento, tudo que eu falar é de quadrilátero convexo. Aí, um exemplo de um quadrilátero convexo aí numa amplitude maior, ABCD. Bom? Então, uma coisa que nesse momento eu já vou destacar a respeito dos quadriláteros convexos são seus ângulos internos, tá? A chapéu, D chapéu, C chapéu, D chapéu. Então, nos mesmos moldes do triângulo, no quadrilátero convexo, tá? Eu tenho aí os seus lados e os seus ângulos internos. Agora, observe este segmento, tá? Este segmento de preto. Ele é formado por 2 pontos, tá? Do meu quadrilátero, mas que não são lados. Porque se eu pego B com o C, é lado. Se eu pego C com o D, é lado, tá? Mas se eu pego B com o D, não é lado. Então, quando eu tenho um segmento formado, né, com extremidades em 2 pontos do meu quadrilátero que não é lado, eu chamo de diagonal. E eu tenho uma outra possibilidade para diagonal, que é ligando o A com o C. Então, um quadrilátero tem 2 diagonais. Triângulo não tem diagonal. Porque num triângulo, se você pegar qualquer par de vértices, tá?
o segmento formado por eles sempre será um lado. Aqui nós já temos essa possibilidade das diagonais. Agora apaga as diagonais e vamos fazer a seguinte pergunta. A chapéu, mais B chapéu, mais C chapéu, mais D chapéu, quanto que dá? Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo? Tá? Nós sabemos desse resultado lá dos triângulos, em que a soma é 180 graus. E nos quadriláteros convexos? Vou fazer o seguinte, colocar uma diagonal e vou observar que essa diagonal divide o meu quadrilátero convexo em dois triângulos. Um de azul e um de bege. E aí você vai concordar comigo, eu tenho certeza, que se eu somar os ângulos internos do triângulo azul com os ângulos internos do triângulo bege, isso vai dar a soma dos ângulos internos do quadrilátero. Aqui é 180 graus, no azul. Aqui também é 180 graus, no bege. 180 mais 180, 360. É o que eu vou escrever agora. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é 360 graus. Eu posso dizer que, se eu pegar um quadrilátero convexo qualquer, essa é a única propriedade que ele tem. Tá? Para a gente poder conhecer mais, para a gente poder ter mais propriedades, nós vamos ter que estudar um grupo especial de quadriláteros convexos. São os quadriláteros notáveis. Tá? E nesta nobre família, inauguramos os trabalhos com os trapézios. O que é um trapézio? É um quadrilátero convexo, tá? Repito, tudo que eu falar daqui para frente é quadrilátero convexo, que possui um par de lados paralelos. E aí o desenho clássico é esse que eu vou colocar na sequência. Tá? É o ABCD, onde o AB, o segmento AB, é paralelo ao segmento CD. Bom? Então, possui um par de lados paralelos. Todo quadrilátero convexo com essa propriedade é chamado de trapézio. E no trapézio, nós temos uma nomenclatura especial que eu vou colocar agora. Os lados paralelos, cada um deles é chamado de base. Tá? E os outros dois, hein, professor? Os outros dois, nessa configuração que está aí, tá? São chamados de lados não paralelos. Nada muito criativo, né? Agora, a distância entre as bases é chamado de altura. Tá? Elas são paralelas? Qual a distância entre elas? Altura. Avancemos. Agora, eu coloquei aí do lado, tá? Outros quadriláteros que falaremos deles, tá? Daqui a pouco no detalhe. É o paralelogramo, é o losango, é o retângulo e é o quadrado. E aí eu faço uma pergunta. Essas figuras aqui, tá? O meu cursor está passeando, que eu acabei de falar, são exemplos de trapézios? Aí o aluno vai dizer, não, mas você acabou de falar que um é paralelogramo, o outro é losango, o outro é retângulo e o outro é quadrado. Mas observe a definição de trapézio. Eu vou até destacar uma parte dessa definição. Tá? Quadrilátero convexo, todos esses são. Que possui um par de lados paralelos. Ué, esse aqui possui, ó. Aqui, ó o meu cursor. Possui um par de lados paralelos. 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 Aqui não está escrito possui um único par de lados paralelos. Aqui está escrito possui um. Nesse caso aqui do paralelogramo, você tem esse par de lados paralelos e esse par de lados paralelos. Você tem dois, mas quem tem dois tem um. Então, sim, são exemplos de trapézios. Essa definição poderia ter sido escrita de outra maneira, que talvez ficasse assim mais explícito. Quadrilátero convexo que possui pelo menos
um par de lados paralelos. Mas não precisa, tá? Aqui, porque quando eu digo um par, eu não estou dizendo um único. Entendeu? Isso é importante, às vezes, em questões de julgar os itens. Podemos afirmar que um paralelogramo é um trapézio? Sim, todos esses são, tá? Então, qualquer figura que eu falar daqui para frente é trapézio. Só que vai ter as suas particularidades. Agora, vamos focar nesse, onde está o meu cursor, tá? Esse aí é o trapézio clássico. É aquele que possui exatamente um par de lados paralelos. É o trapézio propriamente dito, vamos dizer assim. Então, no que eu falar na sequência agora de trapézio, eu vou estar falando desse caso particular. Bom? E agora com a tela limpa, tá? Eu vou falar aqui um resultado que é válido de um modo geral para os trapézios. Eu vou olhar para este ângulo aqui, que é o A chapéu, e para este ângulo, que é o D chapéu, tá? Cada um está numa base, mas eles estão aqui ligados a este segmento. Eles são adjacentes, ok? Eu vou chamar esse aqui de alfa e esse aqui de beta. E o que eu vou trazer agora é uma propriedade. Tá bom? Então, observe só. Pelos pontos A e B, traço uma reta. Pelos pontos D e C, traço uma outra reta. Tá? Como as bases são paralelas, né? Essas retas são paralelas. Aí eu vou olhar para este aqui, que é o AD, que é uma transversal. Aí eu vou lembrar daquele esquema de paralelas e transversal e vou olhar este ângulo aonde está o meu cursor. Observe. Tá? Este ângulo em relação ao alfa, eles são alternos internos. Portanto, tem a mesma medida. Tá? Daí, facilmente eu posso concluir que o alfa mais beta dá 180 graus. Ou seja, esse mais esse é 180 graus. Tá bom? Mesma coisa vale para esse par aqui, ó. B chapéu com C chapéu, 180 graus. Bom, vamos enxugar isso tudo e escrever as conclusões. Aqui, A chapéu mais D chapéu são suplementares, 180 graus. B chapéu mais C chapéu também são suplementares, 180 graus. Bom? Então, essa é uma propriedade comum aos trapézios. Mas agora vamos ver alguns casos especiais de trapézios. Conforme aí, ângulo, lados, nós podemos definir dois tipos especiais e aí cada um deles tem suas propriedades particulares. Então vamos ver. Então, classificação dos trapézios. Observe esse trapézio que está aqui na tela, AB paralela CD. Então, essas são as bases. E aqui eu tenho uma particularidade. Os lados não paralelos são congruentes. Ou seja, AD é igual a BC. Tá? Eles têm a mesma medida. Quando acontece isso, eu digo que o trapézio é isósceles. Eu vou escrever aí. Os lados não paralelos são congruentes. Têm a mesma medida. Tá? Agora, o fato disso acontecer traz propriedades especiais para o trapézio, que é o que eu vou escrever agora na sequência. As propriedades. A primeira dessas propriedades diz respeito a esses ângulos que estão aqui nas bases, ó, o A chapéu e o B chapéu. Eles vão ser congruentes, tanto os da base de baixo quanto os da base de cima. Os ângulos de cada base são congruentes, ou seja, A chapéu é igual a B chapéu e D chapéu é igual a C chapéu. Bom, isso pode ser demonstrado, mas nós temos muita coisa para fazer hoje, tá? Você verifica que nós vamos dar sequência. Agora eu vou colocar aí uma diagonal e outra diagonal. E vou fazer a seguinte afirmação a respeito deste par de diagonais. Elas são congruentes. É outra propriedade que o trapézio isósceles tem. Tá? Então eu escrevo aí que o AC é
congruente com o BD. Tá? Eles têm a mesma medida. Essas duas propriedades, elas só acontecem se o trapézio for isósceles. Ok? Então, toquemos o barco. Agora, olha este exemplo que está aí. É um trapézio que tem dois ângulos retos. Tá? Dois ângulos retos. Então, é este aqui, o A chapéu e o D chapéu. Então, eu vou dizer que esse trapézio, ele é retângulo. Tem exatamente dois ângulos internos retos. Esta é a definição. Bom? Então, no universo dos trapézios, nós consideramos esses dois casos particulares. O trapézio isósceles, tá? Em que os lados não paralelos são congruentes, aí tem aquelas duas propriedades que eu listei, e o trapézio reto, que tem dois ângulos de 90 graus. Tá bom? Aí, na minha classificação dos quadriláteros, que eu vou fazer ao longo dessa aula de hoje, eu coloco dentro da família dos quadriláteros convexos os trapézios. E aqui o desenho de um trapézio propriamente dito. Tá bom? A gente vai preenchendo aí esse diagrama à medida que, nesta aula, a gente vai conhecer mais e mais figuras. Mas vamos para frente. E agora vamos observar esta figura que está aqui, tá? Este quadrilátero com a seguinte particularidade: AB paralelo a CD e BC paralelo a AD. Os lados opostos desse quadrilátero são paralelos. Essa figura é chamada de paralelogramos. E eu vou escrever aqui, então, a definição. Quadrilátero convexo em que os lados opostos são paralelos. Tá? Então, a partir de agora, tudo que falarmos é a respeito dessa figura, os paralelogramos. Professor, é um trapézio? Sim, é um trapézio com dois pares de lados paralelos. Tá? É um caso particular de um trapézio. Tá bom? Eu já até comentei isso anteriormente, eu estou só reforçando. Vamos apagar aí, tá? Para trazer agora uma coisa muito importante. A definição de paralelogramo é a que eu falei. É o quadrilátero convexo em que os lados opostos são paralelos. Quando acontece isso, nós temos algumas propriedades dos paralelogramos. Aquilo que só os paralelogramos, tá? E o que vier para frente deles é que tem. Então, propriedades. Primeira, os lados opostos são congruentes. Ó. O AB tem a mesma medida do CD e o BC tem a mesma medida do AD. Bom, essa é uma propriedade. Então, os lados opostos, tá? Por definição, são paralelos, ok. Mas eles também são congruentes. Isso é uma consequência. Próximo. Os ângulos opostos também são congruentes. O B chapéu é congruente com o D chapéu. E o A chapéu é congruente com o C chapéu. Tá? Agora eu vou colocar as diagonais. Vamos ver este ponto em que as diagonais se encontram. Aí vem a terceira propriedade. Tá? Elas se cruzam no ponto médio. Aí eu vou escrever bonitinho da seguinte maneira. As diagonais se intersectam em um ponto que é o ponto médio das duas diagonais. Tá? Eu vou observar aqui que as diagonais não têm necessariamente a mesma medida. Tá bom? O que eu estou afirmando é que o ponto onde elas se intersectam é o ponto médio de cada uma delas. Tá bom? Então, metade, 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 metade. Este conjunto, tá? Este conjunto aí que tá 1, 2, 3, são as propriedades dos paralelogramos. Eu poderia demonstrar cada uma delas, tá? A demonstração vem da definição, baseado no fato de que os lados opostos são paralelos e usando argumentos de tópicos já estudados, podemos demonstrar cada uma dessas. Não vou fazer isso hoje. Nós temos aqui um conteúdo muito extenso. Bom,
E essas aulas também, é bom lembrar, elas são a níveis de revisão. Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei de uma forma assim, bem direcionada, cada uma daquelas propriedades. Elas são muito importantes, tá? Elas são muito importantes e eu vou observá-las, inclusive, sob 2 pontos de vista. Então, se você tem um paralelogramo, esta figura em que os lados opostos são paralelos, os lados opostos são congruentes. Se você tem um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Se você tem um paralelogramo, as diagonais se intersectam em um ponto, que é o ponto médio das duas diagonais. Bom, aqui só um esquema onde eu trouxe cada uma das propriedades. Mas o importante agora é que a forma como eu trouxe é para fazer a recíproca. Então, olha só as setas, hein? Observe as setas que elas vão sofrer uma inversão, tá? Uma inversão. Que eu posso dizer que qualquer quadrilátero convexo em que os lados opostos são congruentes, ele é paralelogramo. Mesma coisa, qualquer quadrilátero convexo em que os ângulos são congruentes, ele é paralelogramo. Qualquer quadrilátero convexo em que as diagonais se intersectam em um ponto, que é o ponto médio das duas diagonais, é um paralelogramo. Bom, então se eu tenho um quadrilátero convexo e eu faço qualquer uma dessas afirmações, eu posso concluir que é um paralelogramo. Essas propriedades exclusivas dos paralelogramos, você pode invertê-las para fazer essas afirmações que eu estou fazendo. Tá? É o que nós chamamos de se e somente se. Bom? Avancemos. E aí, dentro do meu diagrama, tá? Na família dos trapézios, eu agora estou colocando a família dos paralelogramos. E aqui um paralelogramo propriamente dito. Bom, esse diagrama crescendo devagarinho. Avancemos. Agora vamos pensar, vamos imaginar, tá? Eu coloquei aqui um paralelogramo, aí eu quero que a gente imagine como seria um paralelogramo em que os ângulos internos são congruentes. Tá? Um paralelogramo em que os ângulos internos são todos iguais, têm a mesma medida. Então, esse e esse são iguais. Poder falar assim, ó, alfa, mais alfa, mais alfa, mais alfa, 4 alfa. Tem que dar 360, que é a soma. 4 alfa igual a 360, alfa igual a 90. Então, ele vai ter que ter assim, o seguinte aspecto. Tá? Esse aspecto aqui. Um paralelogramo em que os ângulos internos são congruentes. Esta figura é conhecida, tá? Os seus ângulos são todos de 90 graus, são todos retos, é chamado de retângulo. E essa é a definição, tá? É um paralelogramo em que os ângulos internos são congruentes. É um caso especial de paralelogramo. É o paralelogramo retângulo, ok? Eu poderia dizer que ele é equiângulo, né? Igual eu escrevi aí. Porque ângulos internos congruentes, equiângulo. Aí eu economizaria palavras. Então, retângulo, paralelogramo, equiângulo. Bom, os ângulos são iguais. Iguais a quanto? 90 graus. São retos. Por isso o nome, retângulo. Vou apagar para trazer agora as propriedades. Aquilo que é próprio dos retângulos, tá? Bom, o retângulo, ele é um paralelogramo. Então, ele vai herdar as propriedades dos paralelogramos. Por isso que é bom ficar de olho naquele diagrama, tá? Quando a figura está lá dentro, ela herda as propriedades do que ela está da parte mais externa, tá? Então, que propriedades ela vai herdar? Olha, as 3 que os paralelogramos têm. Os ângulos opostos são congruentes. Os lados opostos são congruentes. Tá? Então, esse é congruente a esse e esse é congruente a esse. Isso aí não é pelo fato dele ser um retângulo, é pelo fato dele ser um paralelogramo. Tá? Agora a outra, os ângulos opostos são congruentes. Essa aqui, nesse caso, eu nem precisaria escrever, né? Porque aqui nesse caso, como os ângulos são iguais, é claro que os opostos são congruentes. Eu vou até tirar essa aí, porque aqui nesse caso ela não faz, assim, ela é trivial, ela é óbvia, tá bom?
Agora essa outra. As diagonais se intersectam em um ponto, que é o ponto médio das duas diagonais. Essa aí continua, tá? Continua e com força. E aí ficaram apenas essas duas. E essas propriedades, elas são herdadas dos paralelogramos. Por isso que eu as escrevi aí, tá? Os lados opostos são congruentes e as diagonais se intersectam em um ponto, que é um ponto médio das duas diagonais. Tá bom? Mas existe propriedade que é exclusiva do retângulo, que só o retângulo tem, que um paralelogramo qualquer não tem. Isso não teria graça, tá? Essas que estão aqui em cima, ele herdou do pai dele, que é o paralelogramo. Mas agora, uma característica própria do retângulo, que eu vou escrever nesse momento. Observe, as diagonais são congruentes. A diagonal DB tem a mesma medida da diagonal AC. Essa propriedade é exclusiva, tá? Um paralelogramo, de um modo geral, não tem. É uma propriedade do retângulo. E aí nós temos um conjunto de 3 propriedades. 2 que são herdadas e essa terceira que é exclusiva. O aluno podia se perguntar, professor, mas no paralelogramo qualquer, as diagonais não são congruentes, não? Aí eu coloquei aqui um paralelogramo qualquer, né? Aí você pode perceber pelo próprio desenho que elas não são congruentes. Essa diagonal preta aqui é maior do que essa diagonal aqui roxa, tá? Então essa é uma propriedade realmente exclusiva do retângulo. Vamos dar uma enxugada nisso aí, tá? Para destacar então que o retângulo tem este conjunto de propriedades. Aí eu vou focar agora naquela que é exclusiva, tá bom? Essa aí. Então, retângulo, as diagonais são congruentes. Agora, eu vou dizer o seguinte, a recíproca. Qualquer paralelogramo em que as diagonais são congruentes é retângulo. Então, você está fazendo um exercício. Fala assim, ó, considere um paralelogramo em que as diagonais são congruentes. Tá? Então, ele é um retângulo necessariamente. Vale a recíproca. Desde que eu saiba, a priori, que é um paralelogramo. Tá bom? Avancemos. E aí, dentro da minha família dos paralelogramos, eu agora coloco lá dentro a família dos retângulos. Mais um ilustre morador deste meu diagrama. Continuemos o nosso trabalho de imaginação. Agora vamos imaginar um paralelogramo em que os 4 lados são congruentes. Tá? Então esse aqui, esse exemplo aqui não é, né? Mas se eu fizer uma modificação, atenção para a mágica, aí sim, tá? Aqui eu tenho AB igual a BC, igual a CD, igual a D. Um paralelogramo em que os 4 lados são congruentes. Qual o nome dele? Losango, tá? Losango. E aí escrevi, essa é a definição, tá bom? AB igual a AB, igual a BC, igual a CD, igual a D. Bom, é a família dos losangos, ou simplesmente losango, tá? E agora? Eu poderia dizer que ele é equilátero, né? É o paralelogramo equilátero. Essas palavras todas aqui podem ser substituídas pela palavra equilátero. Então, o que é um losango? É um paralelogramo equilátero. O retângulo era equiângulo, ok? Então, vamos lá. Agora, apago tudo, tá? Apago tudo e vou trazer aquilo que é próprio do losango, que são as suas propriedades, tá? Aí as primeiras são as que ele herda pelo fato dele ser um paralelogramo. O losango é um paralelogramo, então ele vai herdar essas 3 propriedades, tá? Que todo paralelogramo tem. Os lados opostos são congruentes. Essa aqui, nesse caso, ela fica fraquinha, porque os lados não são congruentes. Então é óbvio que os opostos são congruentes. Eu vou tirar, né? Tira. Os ângulos opostos são congruentes. Ah, então continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Assim como era nos paralelogramos de modo geral, aqui também acontece os ângulos opostos serem congruentes. E aquele lance de que as diagonais se cruzam ao meio, tá? É a segunda. Eu tirei uma, ficou só 2. As diagonais se intersectam em um ponto que é o ponto médio das diagonais. Aí, ó. Tá bom? Ponto médio. Ok? Mas agora vamos trazer as propriedades que são
exclusivas, que só o losango tem. Porque essas aí são herdadas dos paralelogramos. Então, vamos ver. São duas propriedades, tá? As diagonais são perpendiculares. Então, no losango, as diagonais são perpendiculares. Isso não acontece com retângulo de modo geral, não, tá? E nem num paralelogramo qualquer. Isso aí é exclusivo do nosso amigo losango. As diagonais são perpendiculares. E outra, as diagonais estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, essa diagonal azul, por exemplo, ela é bissetriz desse ângulo interno. Divide esse ângulo interno ao meio. Essa aqui, diagonal AC, essa aqui preta, divide esse ângulo a chapéu ao meio. Tá bom? Então, essas aí são as propriedades exclusivas do losango. Aí, nesta nova configuração de tela, eu coloquei que o losango tem essas duas propriedades, aí eu só trouxe as exclusivas. Então, se é um losango, as diagonais são perpendiculares. Você pode usar isso no exercício. Se é um losango, as diagonais estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, aqui, divide ao meio. Professor, e a recíproca das propriedades exclusivas? Todas essas propriedades exclusivas, tá? Se você falar que é um paralelogramo, vale a recíproca. Qualquer paralelogramo em que as diagonais são perpendiculares ou as diagonais estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos é losango. Bom? Vale a recíproca. Ok? Então, continuemos este nosso estudo. E aí voltamos no diagrama. E lá no nosso diagrama, no interior dos paralelogramos, eu agora coloquei os losangos. Tá? Dentro dos paralelogramos, tem os retângulos, que eu havia colocado antes, agora eu apaguei. Tá? E dentro dos paralelogramos, tem os losangos. Tá bom? Então, nesse momento, estamos com essa configuração. Continuemos. Observe, então, esta figura aí. Tá? Essa figura tem a seguinte particularidade. Os ângulos são iguais, são congruentes, retos, e os lados também são congruentes. Tá? Então, esta figura tem ângulos iguais, retos, e lados iguais. Aí eu estou falando, então, do suprassumo da perfeição em termos de quadriláteros, que é o quadrado. Tá? O que é o quadrado? Definição. Paralelogramo, equiângulo, tem os ângulos iguais, e equilátero, tem os lados iguais, conforme eu escrevi aqui embaixo. AB igual a BC, igual a CD, igual a DA. Tá? Então, esta figura reúne duas características. Uma que vem dos retângulos, paralelogramo, equiângulo. E outra que vem do losango, paralelogramo, equilátero. Então, de antemão, eu já falo que ele é a intersecção das duas derradeiras figuras que nós estudamos. Ok? E as propriedades? Bom, primeiro, ele é um paralelogramo. Tá? Então, ele vai herdar as propriedades dos paralelogramos. Aí eu coloquei as três aqui, mas tem algumas aí que, nesse caso, é desnecessário escrever. Desnecessário escrever que os lados opostos são congruentes. Tá? Eles são todos iguais. Desnecessário escrever que os ângulos opostos são congruentes, que eles também são todos iguais. Vamos focar aí apenas nessa terceira, que vai ser a única de fato herdada e que faz sentido neste caso. Tá? Então, as diagonais se intersectam em um ponto, que é o ponto médio das duas diagonais. Então, isso aí continua, tá? Com força e poder. Essa propriedade é herdada dos paralelogramos. Agora, observe a seguinte palavra, ele é equiângulo. Temos ângulos iguais. Então, ele é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Então, ele vai herdar as propriedades do retângulo. Tá? Ou seja, as diagonais são congruentes. Tá? Propriedade herdada do retângulo. Porque ele é equiângulo, ele também é retângulo. E no mesmo sentido, observe a palavra equilátero. Tá? O quadrado também é um losango. Então, ele vai herdar
as propriedades do losango. E quais são? As diagonais são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, e elas também são bissetrizes dos ângulos internos. Aí, nesse caso, 45 graus, 45 graus. O quadrado, então, ele está ali, ó, na ponta do funil, tá? Todas as folhas convergindo, convergindo até chegar nele. Ele tem todas as propriedades de um quadrilátero notável. Tudo que você imaginar de propriedade de quadrilátero notável, o glorioso quadrado tem. Tá bom? Então, o nosso diagrama agora está completo, tá? Tudo começou com os quadriláteros que foram divididos em convexos e côncavos. E aí, nós demos atenção para os convexos. Dentro dos convexos, os trapézios, que tinham o quê? Um par de lados paralelos. Aí, dentro dos trapézios, os paralelogramos, que já vem com dois pares de lados paralelos. Dentro dos paralelogramos, nós temos os retângulos, que são paralelogramos com ângulos iguais, 90 graus. Temos os losangos, que são paralelogramos com lados iguais, tá? Equilátero. E quando você tem as duas coisas ao mesmo tempo, nós chegamos nos quadrados, tá bom? Então, esta foi a nossa aula de quadriláteros notáveis. Na sequência, faremos exercícios da lista de quadriláteros notáveis. Então, valeu, não temos tempo para mais nada e até a próxima.